Racionalizar uma emoção é muitas vezes o que leva a uma pessoa desconectar-se do mundo e de outras pessoas. Para mim, uma emoção é uma coisa que tem que ser processada. É uma coisa que eu tenho de entender, como se estivesse a tentar resolver um puzzle. Eu faço isso através da escrita, obviamente, mas para mim, uma emoção é uma coisa que é contraditória. Porque é suposto ser algo que se sente, ao mesmo tempo que a única forma de crescer e de ganhar maturidade emocional é pensar na emoção e ver a emoção de uma forma lógica e não de uma forma emocional. E eu faço isto de uma forma agora, de uma forma quase sem pensar, quase não intencional. Porque eu acredito que a única forma de nós não agirmos como adolescentes a vida toda e de não fazermos birras por qualquer merda é precisamente entendermos as emoções que estamos a sentir e conseguirmos descodificá-las e conseguirmos colocá-las na sua respectiva caixa, digamos. Como se estivéssemos a colocar a peça certa no lugar certo do puzzle. E isso faz-me sentido. Faz-me sentido crescer de uma forma em que eu entendo as minhas emoções, estou completamente consciente do que é que estou a sentir, porque é que estou a sentir, e ainda que essa seja a parte mais difícil, tentar pelo menos não permitir que a emoção defina o resto do meu dia ou defina o que quer que seja que eu vou fazer ou não fazer, ou até o meu estado de espírito em geral, ou até a forma como lido com outras pessoas ou como trato outras pessoas. Mas ainda assim, se há coisa que é nossa, naturalmente humana, é uma emoção, é sentir coisas. Nós somos, mais do que tudo, somos movidos por emoções. É isso que nos leva a agir de forma imatura ou a agir de forma instintiva. Porque até o instinto, nós não agimos por instinto só, não agora pelo menos, só por instinto. Nós sentimos uma coisa, que muitas vezes não estamos sequer conscientes do que é, e depois agimos. É assim que funciona o marketing, especialmente. O marketing enfia-nos uma cabeça na ideia, não, uma ideia na cabeça, enfia-nos uma ideia na cabeça, através de toda a propaganda, e essa ideia fica lá, guardada, algures, e depois quando temos de fazer uma decisão, agimos por instinto. Por exemplo, se tu queres comprar um livro de poesia, e tu vais ao meu site e vais ao site de outro autor. E tu estás indecisa entre mim e o outro autor. Se até esse momento tu ouviste falar sobre mim mais do que ouviste falar sobre o outro autor, e ouviste falar de mim, de toda a gente diz que eu sou incrível, que sou o melhor poeta do mundo, ao contrário do outro que não é nada de especial. Esta ideia que tu foste até este momento, a ideia de que eu sou o melhor do mundo e que toda a gente me conhece, toda a gente gosta, esta ideia que tens na cabeça vai fazer com que tu, por instinto, escolhas um livro meu em vez de um livro do outro autor. E depois ainda usamos lógica para justificar uma escolha instintiva feita com base em emoções. Mas apesar de que eu acredito genuinamente que emoções é aquilo que mostra que nós somos primatas e pouco mais do que isso. E apesar de que eu acredito que se alguma vez vamos evoluir além de humanos, é deixando as emoções para trás, ainda assim há algo de tão natural, algo que parece que é assim e que é para ser assim e que é suposto ser assim e que não é suposto mudar. Isso são as emoções. E aquilo que nos faz gostar de ler ou de ver filmes é a forma como esses filmes ou esses livros nos fazem sentir. E apesar de que é suposto nós sentirmos emoções, em vez de pensarmos em emoções, ainda assim poderá ser inteligente fazermos a escolha consciente de explorar uma emoção específica, por muito desconfortável que ela seja, incluindo as emoções negativas que nós desesperadamente tentamos evitar. Há muita gente que evita o terror porque assusta, ou porque é estranho, ou porque
ou porque provoca algum tipo de sensação que nós não conseguimos sequer explicar. Toda a gente que evita algo como o terror, evita o propósito das emoções, que é de sentir coisas e de explorar essa sensação. E entender o que é essa sensação, o que é que estamos a sentir e porquê que isto nos incomoda tanto. Por exemplo, o tipo de coisa que me incomoda, seja num filme ou num livro, não é sequer o nível de violência ou um nível... Eu, por exemplo, adoro slashers. Aquilo que me incomoda é sempre cenas de violação, por exemplo. Isso incomoda-me de formas que eu não sei explicar. Eu tive a oportunidade de explorar essa sensação estranha ao ver uma cena de violação num filme, que eu não vou dizer qual é que é. Descobre. Descobre, não tens como descobrir, mas não interessa. Eu parei o filme para poder explorar isso. Ou tentar, pelo menos. E estou a pensar, porquê que isto me está a incomodar tanto? Porquê isto especificamente está a me incomodar tanto? Eu pensei, o que ia acontecer se eu tivesse uma filha e isso lhe acontecesse e ela fosse violada? De que forma é que eu ia reagir? De que forma é que eu posso prevenir isso? E de que forma é que isso me ia destruir a mim e ia destruir a ela? E nessa reflexão toda, de entender que o meu medo nem é de mim, é de uma filha minha, foi o que me levou a pensar que se calhar eu até quero mesmo ter uma filha. Se calhar até quero mesmo ter uma Eva. E não só isso, como me fez pensar de que formas é que eu posso prevenir isso. E de que formas é que isso pode acontecer. Porque pode acontecer. O problema de nós evitarmos as sensações estranhas e negativas, ou emoções negativas, é que isso leva-nos para um caminho onde nós evitamos aquilo que existe. Nós ignoramos aquilo que existe. E o facto de ignorarmos algo que é bizarro, que nos faz sentir de uma forma muito estranha e desconfortável, ignorar não resolve o problema, não faz com que ele deixe de existir. Muito pelo contrário, faz com que ele continue. Porque se uma pessoa for violada, não interessa justiça, não interessa prisão, não interessa o que quer que seja que vai acontecer à pessoa que violou. Porque a pessoa que foi violada está destruída para o resto da vida. De uma forma que é, no fundo, irreparável. Independentemente do que aconteça à pessoa que violou, a pessoa que foi violada nunca mais vai ser a mesma. Ou seja, a melhor forma de resolver um problema é prevenindo esse problema. E como é que fazemos isso? Não ignorando que existe um problema e arranjando formas de entender o problema, de forma a arranjarmos forma de evitar o problema. E isso começa com algo tão simples como permitirmos-nos ter a oportunidade de sentir coisas estranhas, de sentir coisas que nos deixam desconfortável ou com medo, porque tudo isso existe no mundo real e faz parte de nós. Nós não somos bons, nós somos humanos. Isto do nada, eu reparei, tornou-se assim um bocado pop sombrio, do nada. Porquê? Porquê do nada um vídeo assim? Porque eu estava a ver um filme de terror e aconteceu uma cena de violação e eu estava a explorar a forma como isso me estava a fazer sentido. E eu só liguei isto para começar a gravar e falei. Que é assim que é ainda. Por isso, se ainda te parece um bocadinho confuso, aliás, se te pareceu este vídeo especificamente um bocadinho confuso, no sentido de para onde é que eu estou a ir, talvez não tenha sido confuso, mas se foi é porque não houve, novamente, guião, por isso vê este vídeo como uma exploração minha. Até porque poderá ser essa a melhor forma de fazer estes vídeos. Sem guião, sem direção, só uma exploração de ideias. Porque por muito confusa que possa ser uma ideia, a única forma de fazer sentido das coisas é explorando.